Primeiro, boa noite, né, Marcelo? Boa noite. Um resultado que o torcedor comemorava até o 49º minuto do segundo tempo, e até no final da partida eu quero me ater a duas declarações de dois jogadores, Leandro Castan e Giovanni Augusto. Eles disseram no nosso microfone que, além da questão tática, que não deu certo para a equipe do Guarani, tanto que tomou o gol, que existe algo emocional. Eu particularmente te conheço e sei que você é um cara que blinda jogadores, que trabalha a cabeça dos atletas. Diante dessas declarações, Chamusca, como é que você vai lidar com essa situação para tirar o Guarani dessa situação incômoda? Bom, Marquinhos, boa noite a todos. Vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro, em relação à questão tática do jogo, o jogo foi muito bem controlado. Se você pegar os números do jogo, nós tivemos o dobro, mais do que o dobro de finalizações que o adversário. Nosso goleiro trabalhou muito pouco e acho que taticamente, principalmente no segundo tempo, não existia nenhuma necessidade, pelo andamento do jogo, de fazer grandes alterações, mudar sistema e, tipo, vou dar um exemplo, sair colocando um monte de volante, colocando um monte de zagueiro para terminar o jogo, até porque o adversário não estava exercendo nenhum tipo de pressão para que a gente tivesse esse tipo de comportamento, que, pelo que você me conhece, não é um comportamento usual, nem foi no Guarani, nem foi nas equipes que eu trabalho. Claro que quando a gente faz uma leitura de que existe uma necessidade de fechar um determinado espaço pelo que o adversário nos impõe, a gente faz. Mas nesse jogo, particularmente, todas as substituições que foram feitas, eu não vou dizer todas, mas a maioria delas foram por questões físicas. Vamos pontuar todas elas, é muito importante. Primeira do Rodrigo Andrade. O Rodrigo não tinha condição de jogar os 90 minutos. Nós fizemos um planejamento para que o Rodrigo entrasse durante o jogo do Sampaio. Nesse jogo ele jogasse no máximo 70 minutos. Quando eu troquei o Rodrigo, já tinha 5 minutos que ele tinha pedido para sair. Eu esperei ainda 5 minutos para trocar. Por quê? Porque o jogador estava muito bem no jogo. E eu sei da importância do Rodrigo para a mecânica da equipe. Mas o jogador estava muito cansado, estava correndo risco não só de cair performance, mas principalmente de lesionar, e a gente não podia correr esse risco. A opção do Silas é porque o Silas é o segundo volante que a gente tinha à disposição, que faz a mesma função que o Rodrigo, e a ideia era fazer o Silas encurtar um pouco mais o jogo do Arthur Rezende, e ele tem um encurtamento um pouco mais rápido, ele chega mais próximo do portador do que, por exemplo, o Índio, que era a outra opção que eu tinha de volante, por isso a escolha do Silas. A substituição do Giovanni e do Lucão também foi por questões físicas, os dois não conseguiam mais pressionar e marcar a saída do adversário. Coloquei dois extremas, substituindo os nossos dois extremas, que tiveram que baixar muito nesse jogo, pela característica do adversário, de jogar sempre com um dos laterais espetado. Tanto o Iago foi o que baixou primeiro, quando o Bruno José desgastaram muito no aspecto defensivo. Então, as substituições foi para dar velocidade e gás com o Ronald e Venuto, melhorar a nossa marcação de saída por dentro com o Massinho e com o Maxwell, que são dois jogadores, principalmente o Maxwell, que ataca espaço também. O jogo pedia jogadores que atacassem espaço, e a substituição do Rodrigo natural pela questão física, com um jogador que faz basicamente a mesma função. Então acho que o resultado não passou pela parte tática, passou por erros que foram determinantes aos 49 minutos de jogo, foram erros coletivos. A gente estava com a bola no pé, perdemos a bola, depois erramos no posicionamento defensivo, dando condição para o adversário. A nossa linha ela não estava simétrica, os 4 últimos homens. Acho que tinham 2 jogadores na cobertura também, quando aconteceu a penalidade. Então, erros e detalhes que foram fundamentais para que a gente, em vez de sair com um resultado positivo, em vez de subir 7 posições na tabela, continuasse na mesma posição. E entendo toda a indignação do torcedor, eles têm razão, eles têm que estar indignados mesmo. Agora, o resumo de tudo que eu falei, nem eu tenho uma responsabilidade excessiva,
pelo empate, e nem teria também se a gente acabasse o jogo 1-0, porque faltou 2 minutos para acabar o jogo 1-0. Até porque o jogo é do jogador, o jogo não é do treinador. O treinador é um facilitador. O treinador facilita. E tudo que eu pude fazer antes, na hora de preparar, durante, na hora de ler o adversário e ao final do jogo, eu tentei fazer com o máximo de frieza e qualidade possível, e a gente esteve muito próximo de vencer. E, assim, em relação à parte emocional, é um momento difícil. Inclusive, quando eu dei entrevista de pré-jogo, me perguntaram por que a opção do Castan. Além das questões táticas, a gente tem uma saída um pouco mais qualificada com o zagueiro canhoto, que tem bom passe de entrelinhas. Está direcionado um pouco para a questão emocional, porque é um jogador cascudo, um jogador que está acostumado a esse tipo de pressão, jogou em grandes clubes. Então, o trabalho do treinador, agora, por exemplo, dentro do vestiário, jogadores muito para baixo, natural, por tudo que aconteceu, você está muito próximo de vencer o jogo, toma um empate praticamente no último lance do jogo. Então, é levantar a moral dos jogadores. Tem uma coisa que eu acho que todos precisam entender, que esses jogadores que estão aqui hoje, são jogadores, pelo menos até a abertura da janela, que vão tirar o Guarani dessa situação. Eu fui contratado para fazer isso também. Eu não cheguei aqui, por exemplo, e encontrei o Guarani no G4, e agora o Guarani está como último colocado, muito pelo contrário. Quando eu cheguei, o time já tinha um mês que não ganhava. Então, eu estou chegando aqui para tentar fazer com que o time reaja, os jogadores reagem em todos os aspectos, tático, emocional, físico. Acho que nós evoluímos. Por exemplo, no aspecto de organização de bola parada, hoje um adversário muito forte, inclusive na Copa do Brasil aqui, fez gol de bola parada, principalmente quando joga o Donato. Então, eu acho que em alguns aspectos a gente conseguiu melhorar, mas eu volto a dizer uma frase repetitiva, que já está se tornando chata. Eu sei que o torcedor não quer ouvir isso, o torcedor quer que o Guarani ganhe e saia dessa posição, mas, mais uma vez, a gente teve uma relativa performance, controlou muito bem o jogo e não conseguiu sair com o resultado final, e é isso que a gente está precisando para sair desse momento incômodo, e a gente vai ter que trabalhar muito para isso. Marcelo Chamusca, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação do Castan na zaga do Guarani e se você pretende dar para ele uma sequência no time titular. Obrigado. Boa noite. Eu acho que o Castan fez um bom jogo, fez um jogo seguro. A opção do Castan também passava muito pela característica do 9 do Vila Nova, que é o Daniel Amorim, jogador de boa estatura, foi até meu jogador no Paysandu. E também pelo que eu falei um pouco na primeira resposta, né? É um jogador cascudo, acostumado a viver esse tipo de situação, de pressão, de cobrança, jogador que jogou em grandes clubes, jogou na Itália, jogou no Corinthians, ou seja, é um atleta extremamente preparado para esse tipo de situação. Vinha num processo de melhora de condicionamento físico, vinha mostrando nos treinos uma melhora significativa nesse aspecto. Então, a gente entendeu que tinha que oportunizar. Eu gostei da atuação do atleta e, possivelmente, a gente vai dar uma sequência, porque acho um jogador não só importante no aspecto tático, mas principalmente no aspecto emocional, que é um ponto hoje que a gente tem que se trabalhar com o Guarani, pelo momento que a gente está vivendo. Boa noite, Chamusca, Victor Freitas, do Bugricast. Em cerca de um mês, a gente tem a abertura de uma nova janela de transferências, né, a oportunidade do Guarani trazer reforços. Com o plantel atual, o Guarani, você garante que o Guarani consegue se manter na Série B, ou você gostaria que houvessem mais peças para incrementar essa equipe? Bom, essa janela de contratações, ela está sendo a expectativa, não é só do Guarani, são de vários clubes, porque é pela primeira vez, né, na temporada do Brasil, a gente tem uma janela para contratação de jogadores. Então, é até um fato novo para a gestão do clube, para os treinadores, para os próprios jogadores. Nesse momento, Vitor, eu tenho que pensar no jogo do Operário, que para mim é o jogo mais importante do campeonato para o Guarani. E eu tenho que valorizar e respeitar os jogadores que estão aí no clube. E, claro, a gente está fazendo uma análise permanente de performance. A gente tem buscado internamente com o departamento de análise
e tenho assistido muitos dos jogos anteriores, inclusive jogos do Paulista. Alguns eu assisti quando estava em casa, outros eu peguei para assistir agora. Então, a minha análise não é apenas do jogo do Vasco que eu assisti e dos 2 jogos que eu fiz. A gente está fazendo uma análise muito profunda em relação à questão do elenco. E, claro, com o presidente, com o Michel, se houver um entendimento, e eu tenho quase certeza que vai haver esse entendimento pela necessidade, pela dificuldade, pelo momento do clube, pelo tempo que a gente vai precisar, é possível que sim, que na janela a gente vai pontuar em algumas posições. Todos os times vão fazer isso, e tenho certeza que o Guarani vai fazer. Agora, te falar qual é a posição, quais são as carências, quem são os jogadores que a gente entende que precisa. A maioria dos jogadores, como um todo, precisam performar mais. O Guarani não está nessa situação de tabela se a gente tivesse com uma performance melhor, tivesse trazendo os detalhes dos jogos, que a maioria dos jogos que o Guarani tem perdido ou empatado são situações de detalhes. Sempre finaliza mais do que o adversário. O Guarani é o clube na Série B que tem o maior índice de finalizações no gol dos 20 clubes. Então é um time que constrói, não é uma equipe que tem dificuldade de construção, mas o nosso acabamento ainda, eu acho que é o que a gente precisa melhorar mais, para que a gente possa fazer os resultados e trabalhar com um pouco mais de consistência, para que a gente não cometa erros coletivos que determinem, como hoje, um resultado que estava ganho, a gente empatar um jogo e a torcida sair insatisfeita. Todos nós saímos insatisfeitos, porque nós vacilamos no momento que era crucial. Na Série B a gente assiste muito jogo aí, passou de 40 minutos, entrou nos acréscimos, tem que jogar com inteligência, tem que segurar um pouco a bola lá na frente no campo do adversário. Você não pode, no final do jogo, a bola em nosso pé, a gente cedeu ao adversário uma possibilidade de finalização. A gente não pode errar na organização da nossa linha no último lance do jogo. Então isso tudo são situações que eu fui contratado para fazer, estamos detectando e estamos, dentro da medida do possível, fazendo, até porque não tem muito tempo hábil para treinamento. Agora mesmo a gente apresenta amanhã, na segunda-feira já tem que estar aqui de novo e vai ter que ganhar o jogo, e vai ter que trabalhar para ganhar, e trabalhar o aspecto emocional, organizar a parte tática, analisar o adversário. Então há muita coisa para se fazer, mas eu acredito muito no meu trabalho. O Guarani é um clube que hoje dá uma boa condição ao treinador. A gente está tendo toda a condição que a gente precisa para poder chegar e colocar o Guarani em uma situação, nesse primeiro momento, melhor do que ele está na tabela de classificação. Marcelo, boa noite. Boa noite. Você acha que o seu maior trabalho hoje é resgatar, né, a confiança aí dos jogadores? O Guarani é um time que não consegue segurar resultado, né? Então, essa vai ser a sua dificuldade. E qual é o impacto desse resultado, da maneira como ele foi, não digo na sequência do trabalho, mas pelo menos nesse momento, né, que o time continua na lanterna da Série B? Eu acho que é o principal, é o resgate da confiança, que ela de fato só vai acontecer. A gente fala, hoje seria um jogo para moralizar, a gente ganharia, subia 7 posições na tabela. A importância desses 3 pontos para todos, para os jogadores, para a comissão técnica, para a diretoria, para a torcida, e claro que isso tem um impacto. Mas qual é o trabalho do treinador? O treinador é contratado para justamente nesses momentos ter a tranquilidade que se faz necessário no futebol, e pode até externamente o entorno criar uma terra arrasada, mas internamente a gente tem que manter a tranquilidade, analisar o jogo como um todo, analisar os erros que foram cometidos para que a gente pudesse proporcionar ao Vila Nova o gol de empate, para que a gente possa, aí no tempo que a gente vai ter hábil de treino, melhorar e conseguir vencer o Operário. Em relação à questão do resultado para a continuidade, era muito importante na continuidade do trabalho você moralizar, você vencer, você colocar 3 pontos. Mas eu não sou um treinador que comecei ontem no futebol, muito pelo contrário, eu tenho mais de 27 anos de carreira e já passei por uma série de dificuldades e estou muito preparado para ajudar o clube e os jogadores, para que no próximo jogo a gente possa performar
e conseguir alinhar a performance e o desempenho com o resultado final do jogo.